que é e como funciona o mercado de carbono? Você já ouviu falar no termo mercado de créditos de carbono ou simplesmente mercado de carbono? A regulamentação do chamado mercado de créditos de carbono. É o mercado de créditos de carbono. A falar sobre a aprovação do projeto que regula o mercado de carbono. Se você se preocupa com o futuro do Brasil e do planeta e não sabe o que é o mercado de carbono, é bom ficar ligado. Até porque esse assunto é uma das pautas prioritárias do governo federal para esse ano. E sim, lamentamos informar que teremos mais um ano difícil pela frente. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Mas afinal, o que é esse tal de mercado de carbono e como ele funciona? Ou melhor, será que ele funciona? A gente pode começar a contar a história do mercado de carbono a partir dos anos de 1970 e 1980, quando um dos maiores problemas ambientais na América do Norte era a chuva ácida. A chuva ácida era causada por indústrias, especialmente termoelétricas, que lançavam na atmosfera toneladas e mais toneladas de poluentes, especialmente dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio. Acid rain falls in the northeastern United States and eastern Canada. Scientists in Canada have been studying acid rain for several years. They have determined that most of the dangerous pollution is generated in the Ohio Valley of the United States and carried into Canada by the wind. Alguma coisa precisava ser feita, porque a chuva ácida causa diversos problemas ambientais, como a degradação de rios, lagos e do solo, além da corrosão de monumentos históricos, equipamentos e estruturas urbanas. Só que nessa época, entre os políticos norte-americanos, o ambientalismo era tão querido quanto o comunismo. Sombra do comunismo. Comunista do inferno! Entre 1981 e 1988, período em que Ronald Reagan foi presidente dos Estados Unidos, o Congresso norte-americano derrubou 70 projetos ambientais sobre a chuva ácida. Pior para o Canadá, que sofria muito mais com as chuvas ácidas formadas pela poluição que vinha dos Estados Unidos. Na época, o primeiro-ministro do Canadá ficou tão desapontado que sugeriu, ironicamente, é claro, que deveria declarar guerra aos Estados Unidos. E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. O problema da chuva ácida só começou a ser resolvido no início dos anos 90, com uma ideia que alguns anos depois inspiraria a criação de um mercado de carbono. Como o governo não conseguia regular diretamente a poluição das indústrias, surgiu a ideia de o governo criar um mecanismo para que as próprias indústrias se autorregulassem. No dia 15 de novembro de 1990, o então presidente dos Estados Unidos, George Bush pai, assinou a Lei do Ar Limpo, que, dentre outras coisas, regulamentava o programa de chuva ácida, que era um mercado de compra e venda de direitos de poluir. Esse mercado funciona basicamente assim. O governo distribui para as indústrias permissões para poluir, que representam o quanto cada indústria pode emitir de determinado poluente a cada ano. Geralmente, uma permissão equivale a 1 tonelada de poluente. Imagina que você tem uma empresa que recebeu do governo o direito de emitir 10 toneladas de dióxido de enxofre. Você vai lá, investe em tecnologia para produzir uma energia mais limpa e no fim do ano descobre que sua empresa emitiu 8 das 10 toneladas permitidas. Ou seja, você queimou 8 das 10 permissões que tinha. Essas 2 permissões que sobraram podem ser colocadas à venda no mercado e deverão ser compradas por empresas que ultrapassaram seus limites de poluição. Assim, uma empresa que recebeu a permissão de emitir 10 toneladas de dióxido de enxofre e emitiu 15 toneladas, vai precisar ir a esse mercado comprar 5 permissões para compensar o que ela poluiu. A ideia é que a cada ano o governo distribua menos permissões, forçando as empresas a emitirem cada vez menos poluentes.
Apesar da desconfiança, tanto de economistas quanto de ambientalistas, o programa de chuva ácida teve sucesso em seus objetivos. O programa almejava reduzir pela metade as emissões de dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio até 2010, objetivo que foi alcançado 3 anos antes, em 2007. Os custos dessa redução giram em torno de 3 bilhões de dólares por ano, mas os benefícios sociais e ambientais, como a prevenção de doenças e conservação de recursos naturais, são estimados em 122 bilhões de dólares. Isso sem contar, é claro, uma relação mais amigável com os canadenses, algo que não tem preço. Em 1997, ocorreu a terceira edição da COP. A COP é aquele grande baile internacional da terceira idade realizado pela ONU, que reúne idosos megalomaníacos para discutir as mudanças climáticas e o futuro do nosso planeta. É o caminho certo para o fracasso. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Na COP3 foi assinado o Protocolo de Quioto, um acordo internacional que seguiu o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas. De acordo com esse princípio, todos os países devem se esforçar na luta contra as mudanças climáticas, mas os países ricos devem se esforçar mais. O Protocolo de Quioto definiu limites de quanto cada país, considerado desenvolvido, poderia emitir de gases que contribuem para o efeito estufa. Os Estados Unidos, por exemplo, deveriam reduzir em 7% suas emissões. Já a Austrália poderia emitir no máximo 8% a mais do que ela já emitia. Mas a grande questão era, e ainda é, como incentivar países mais pobres a se desenvolverem sem poluir tanto quanto os países ricos já poluíram para se desenvolver. Pensando nisso e inspirados pelo programa Chuva Ácida, que vinha dando muito certo nos Estados Unidos, o Protocolo de Quioto encorajou a criação de um mercado internacional de carbono, batizado de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Esse mercado internacional entrou em operação em 2006 e permitia que países desenvolvidos financiassem projetos de redução de emissão de carbono e outros gases em países em desenvolvimento. As reduções de emissão eram convertidas em créditos de carbono para o país que investiu no projeto. Esses créditos poderiam ser usados pelos países para abater suas próprias emissões, ou poderiam ser vendidos para outros países que emitiram mais carbono que o limite estabelecido. Um exemplo no Brasil foi o aumento de potência de pequenas centrais hidrelétricas localizadas em São Paulo, um projeto financiado pela Grã-Bretanha e pela Irlanda do Norte, e que, de acordo com o projeto, resultou em 126 mil créditos de carbono para esses dois países. Além de um mercado internacional, o Protocolo de Quioto também estabeleceu os princípios e regras para a criação de mercados domésticos de carbono, onde o negócio é feito entre empresas de uma cidade, estado ou região. Atualmente, esses mercados existem em cerca de 40 países. Os maiores mercados estão na Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Coreia do Sul e mais recentemente foi criado um bem grande na China. Todos esses mercados funcionam de maneira semelhante. O governo estabelece um limite de emissões e aí as empresas que poluem menos que esse limite vendem seus créditos para as empresas que poluem mais. Mas será que esses mercados de carbono funcionam mesmo? O livre mercado, que mal consegue se autorregular, vai mesmo conseguir regular o clima do nosso planeta? À primeira vista, o mercado de carbono parece ser uma excelente ideia. A mão invisível do mercado força as indústrias a diminuírem suas emissões de carbono, ao mesmo tempo em que estimula a criação e transferência de novas tecnologias de energia limpa para países mais pobres. Mas na prática, o mercado de carbono é rodeado de trapaças e incertezas. Para atingir as metas do Acordo de Paris e impedir um aumento maior que 2 graus na temperatura global, 1 tonelada de carbono deveria valer hoje entre 50 e 100 dólares.
um valor muito acima do que é praticado na maioria dos mercados domésticos de carbono. Órgãos reguladores têm um certo receio de aumentar o preço do carbono, porque isso poderia afugentar investidores, que passariam a investir em países onde as normas não são tão rígidas e é mais barato poluir. É a chamada fuga de carbono. Por exemplo, nos últimos anos, a Europa até conseguiu diminuir um pouco a emissão de gases de efeito estufa, mas as emissões não pararam, elas simplesmente passaram a acontecer em outro lugar, principalmente na China. A origem de grande parte das emissões de poluentes na China está na fabricação de produtos que são exportados para a Europa. É como se a Europa estivesse terceirizando a poluição. Esse mercado de carbono também pode incentivar o desmatamento em países tropicais. É que para atingir suas metas ambientais, os países europeus têm investido em biocombustíveis, como o etanol e biodiesel, que são produzidos a partir de plantas como cana-de-açúcar, soja e dendezeiro. Mas essas plantas não são cultivadas na Europa, mas sim às custas do desmatamento em países tropicais, como no Brasil e no sudeste da Ásia. Tem ainda outros problemas, como o superfaturamento de créditos de carbono, a total falta de interesse de investidores e da própria ONU em investir e até mesmo reconhecer projetos em países africanos, e a execução de projetos para gerar créditos de carbono que causaram enormes danos ambientais e sociais. A construção de uma hidrelétrica no Chile, por exemplo, gerou 10 milhões de toneladas em créditos de carbono. Em contrapartida, causou escassez de água e alimentos para povos locais, provocou fissuras em geleiras e contaminou aquíferos e águas subterrâneas. O mercado internacional de carbono, formalmente idealizado pelo Protocolo de Kyoto, não deu muito certo. Por isso, até 2023, o mecanismo de desenvolvimento limpo deve ser gradualmente substituído por novas regras estabelecidas no artigo 6 do Acordo de Paris. Essas regras, que irão orientar o novo mercado internacional de carbono, foi o assunto mais discutido durante a última COP, que aconteceu em novembro de 2021. Ainda restam acertar alguns detalhes antes desse novo mercado internacional de carbono entrar em prática. Ainda não se sabe se esse novo mercado vai mesmo funcionar, ou se vai continuar sendo um caminho para rico ganhar dinheiro enquanto finge salvar o planeta. Impressionante o tesão que rico tem em salvar o planeta ganhando dinheiro. É impressionante, cara. O povo para ter tesão em salvar o planeta ganhando dinheiro. O mercado de carbono tem alimentado esse sonho que os ricos têm de salvar o planeta ganhando dinheiro. Mas para salvar o planeta, o mercado de carbono precisa fazer parte de uma estratégia muito mais ampla. Uma estratégia que deixe o lucro de lado para proteger coisas que não têm preço, como a biodiversidade, os recursos naturais e aquilo que temos de mais valioso, nossas culturas e nossas histórias. Indigenous peoples are in the front line of the climate emergency, and we must be at the center of the decisions happening here. Ainda há muitas dúvidas sobre o sucesso desse novo mercado de carbono que está por vir. Mas é preciso tomar cuidado para não transformar o futuro do nosso planeta em uma simples mercadoria. Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo.
Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê o Lucas, que manda para Shari a mensagem que segue. Querida Shari Simpson, mais conhecida como Mozão, se você ganhasse R$1 para cada sorriso, gargalhada e outros sentimentos positivos que gera em mim, você seria a pessoa mais rica da Terra. Estar com você é isso. É ser rico de amor, de companheirismo, de alegria e palhaçada. Tenho convicção que, desse jeito, chegaremos fácil aos 100 aninhos juntos. Te amo muito. Valeu, gente! Beijo!